Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E eu tava muito empolgada para gravar o vídeo de hoje porque esse caso estava mais de 5 décadas sem solução. Ele só foi solucionado agora, em março de 2026. Eu vou contar melhor para vocês o que aconteceu nesse caso. Não esqueçam, por favor, de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora vamos pro caso de hoje. Em janeiro de 1974, um menino de apenas 5 anos de idade voltou da escola para casa em Oceanside, uma comunidade tranquila de Long Island, no estado de Nova York. Esse menino, o nome dele era Eric Waldman, ele encontrou uma cena que perseguiria ele pelo resto da vida. No segundo andar da casa, ele encontrou o corpo da mãe dele, sem vida. Ela se chamava Barbara Waldman e tinha apenas 31 anos de idade. E durante mais de 5 décadas, ninguém nunca soube quem havia cometido aquele crime, o que teria acontecido naquela manhã. E com o tempo, com os anos, a investigação acabou esfriando. Tiveram vários suspeitos que foram surgindo, ao longo dos anos e acabaram desaparecendo, conforme a polícia não encontrava provas que ligassem eles ao assassinato. E a família acabou passando anos convivendo com perguntas sem respostas, até que 52 anos depois do ocorrido, a ciência pôde enfim revelar qual era a verdadeira identidade do assassino. Mas antes disso, vamos entender melhor quem era Barbara. Ela era formada pela Universidade de Nova York e vivia com o marido, Gerald Waldman, e os 3 filhos do casal em Oceanside, e amigos e familiares a descreviam como uma mãe dedicada, inteligente e muito presente na vida dos filhos. E aí, na manhã do dia 11 de janeiro de 1974, tudo parecia normal, era uma manhã comum, e a Bárbara acordou, ajudou os filhos dela a se prepararem para ir para a escola. Ela colocou eles no ônibus e a essa altura o marido dela já tinha saído para trabalhar. Só que depois disso, alguém entrou na casa e o que aconteceu depois só poderia ser reconstruído pelos investigadores. Segundo a polícia, o invasor atacou a Bárbara dentro da própria casa e então ela foi amarrada com as próprias meias que estava usando, agredida e posteriormente morta com um disparo na cabeça. E aí, pouco depois, o Eric chegou em casa da escola e ele foi a primeira pessoa a encontrar a mãe dele daquele jeito. A polícia foi chamada e imediatamente deu início a uma série de investigações para poder tentar descobrir o que tinha acontecido. E os investigadores acreditavam que o crime teria sido cometido por alguém que conhecia a rotina da família ou que estava já há um tempo observando a casa, para poder saber quando ela ficaria vazia, como funcionavam os horários. E aí, testemunhas relataram ter visto um homem deixando a região naquela manhã. E além disso, de acordo com os relatos, a polícia pôde montar um retrato falado de um possível suspeito. Mas infelizmente, a princípio, esse retrato falado acabou não ajudando tanto nas investigações, porque ele nunca chegou a levar até alguém, naquele momento. Então, nenhuma prisão chegou a ser feita e o caso da Bárbara permaneceu por muito tempo, em aberto. E aí, com o passar dos anos, esse caso acabou se tornando um dos maiores mistérios da região que não foram solucionados e começaram a surgir vários rumores. Um deles, principalmente, envolvia o esposo da Bárbara. As pessoas começaram a suspeitar do Gerald. Ele nunca chegou a ser formalmente acusado, mas tinham muitas pessoas que acreditavam que ele pudesse estar ligado no crime. Só que a polícia nunca encontrou nenhuma circunstância, nada que pudesse atribuir o assassinato dela a ele. E aí, alguns anos depois, ele se casou novamente, ele reconstruiu a vida dele. Então, isso acabou alimentando ainda mais esses boatos. E além de ter que lidar com a perda da mãe, os filhos dele também tiveram que lidar com essas acusações que ele recebia, por ele estar sempre sendo associado ao crime que aconteceu. Então, eles tiveram que carregar sempre essa carga, tanto de não saber quem era o responsável pela morte da mãe, mas também de ver o pai sendo o tempo todo associado ao crime. Só que o caso permaneceu por muito tempo parado, durante muitas décadas nunca houve nenhum avanço significativo. Só que os filhos dela nunca desistiram, principalmente a filha dela, a Marla. Então ela estava o tempo todo ali tentando fazer com que houvesse uma solução para esse caso. E aí, conforme ela crescia, ela passou a investigar o caso por conta própria e até mesmo a conversar com os investigadores e a pressionar as autoridades para poder reabrir o caso. Ela acreditava que as novas tecnologias pudessem trazer alguma resposta para o caso e ela estava certa. Em 2024, os investigadores retomaram o caso utilizando técnicas modernas de genealogia genética, uma ferramenta que já havia ajudado a solucionar diversos crimes antigos nos Estados Unidos. E graças a isso, o DNA que havia sido preservado desde a cena do crime pôde ser comparado com bancos genéticos e árvores familiares. Esse processo acabou levando meses,
Só que pouco a pouco os investigadores conseguiram reduzir a lista de suspeitos, né, até poder chegar em um. O nome que eles chegaram foi Thomas Jane Rizzo, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele havia vivido em Oceanside na época do crime e morava a poucos quilômetros da casa da Bárbara. Segundo fontes, ele também trabalhava na coleta de lixo da região, o que significa que provavelmente ele conhecia bem o bairro e poderia estar familiarizado com a rotina das famílias locais. Mas havia um pequeno problema: o Thomas estava morto. Ele havia falecido em 2004, vítima de câncer aos 57 anos de idade. No entanto, os investigadores decidiram continuar com as investigações, já que eles tinham conseguido chegar até ele. E após novas comparações genéticas, eles concluíram que o DNA encontrado na cena do crime era compatível com o do Thomas. E em março de 2026, mais de 52 anos após o assassinato, a polícia finalmente anunciou oficialmente que havia identificado o responsável pela morte da Bárbara. E aí, obviamente, isso trouxe alguns sentimentos mistos para a família da Bárbara, porque, por um lado, eles tinham uma resposta sobre quem havia matado a mãe deles, né, a Bárbara, só que, pelo outro, essa pessoa nunca poderia ser julgada porque ela já havia falecido. Mas ainda assim havia algo extremamente importante, porque a identificação do Thomas como real culpado nesse crime possibilitou que décadas de especulações contra o Jared fossem enfim encerradas. Então, pouco mais de meio século, o nome do Jared pôde ser enfim limpo e deixar de ser associado ao caso, né, ao crime. E aí, durante uma coletiva de imprensa, os filhos da Bárbara falaram, né, sobre o impacto que esse caso teve na vida deles. E o Eric relembrou que a imagem da mãe dele, caída no chão, sem vida, nunca conseguiu sair da memória dele. Ele lembrava disso com frequência. E a Marla descreveu a sensação de, enfim, finalmente ela ter recebido a ligação que ela estava esperando há décadas. E embora o Thomas não pôde ser preso, a família afirmou que, em mais de 50 anos, essa foi a primeira vez que eles sentiam algum tipo de paz. Hoje, o caso da Bárbara é lembrado como um dos exemplos mais impressionantes de como a tecnologia moderna pode solucionar crimes que pareciam destinados a permanecer sem respostas. Mas ele também serve para um lembrete doloroso. Um único ato de violência cometido em uma manhã de janeiro de 1974 mudou para sempre a vida de 3 crianças. E mesmo que o mistério tenha sido resolvido mais de meio século depois, as marcas deixadas por aquele dia jamais desapareceram completamente. É isso, pessoal, o caso fica por aqui. Eu tô muito feliz de poder contar esse caso aqui, porque finalmente houve uma solução para ele. Eu sei que não muda o que aconteceu, mas felizmente a família pôde descobrir, né, o que tinha acontecido naquele dia. Tem muitas pessoas que acabam morrendo antes de descobrir o que aconteceu. E eu imagino o quanto isso deva ser muito mais doloroso, sabe? Viver anos sem saber o que aconteceu. Mas, enfim, gente, eu acho que esse final deixa até uma abertura pra gente se conscientizar. E digo isso, por exemplo, em relação à direção. Eu vejo muitas pessoas que dirigem bêbadas, que fazem doideiras no trânsito. Então, até da gente olhar, né, e ter cuidado com as nossas ações, porque às vezes, mesmo pequenas, elas acabam sendo muito impactantes na vida de outras pessoas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, vai me ajudar muito. Eu tô com a meta de chegar a 1000 inscritos até agosto. Então, se você se inscrever, vai me ajudar muito. E é isso, pessoal. Até o próximo caso. Beijão, fiquem com Deus.